Nós estamos então, neste fim de semana, a respeito da consciência indígena e amor aos reinos, tendo como ponto de concentração nosso as árvores. Nós recebemos de uma colaboradora uma relação de 10 árvores, de 10 espécies, que estão em extinção na floresta amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga e no Pantanal. Vocês sabem que a nossa nação é uma nação, num certo sentido, muito abençoada e continua sendo abençoada apesar da nossa ação sobre ela. Mas é sempre bom saber que aqui nós temos um grande número de árvores evoluídas, algumas até sagradas, que estão em extinção, porque nós cortamos para comerciar com elas, ou cortamos por ignorância e com isso perdemos uma espécie de antena, perdemos uma espécie de energia de ligação entre a terra e o céu. Então, as árvores em si já são, na natureza, uma forma bem visível de ligação entre a terra e o céu. Porque as árvores, como seres, se verticalizam e crescem para cima, buscando o céu, buscando as alturas, buscando os níveis superiores. E isto está aí visível para nós observarmos. Claro que acho que nem 1% da humanidade observa as árvores dessa maneira. 1% da humanidade, não sei se chega a isso, deve considerar as árvores como uma instrutora, como um ponto de inspiração para nós. Estou falando só do ponto de vista da nossa verticalização, não é? E não estou falando de outros pontos de vista que ficaríamos aqui muito tempo falando disso. Então, para nós, as árvores representam não só tudo aquilo que tem de útil materialmente, do ponto de vista do oxigênio e tudo isto, mas as árvores representam para nós o trabalho de verticalização. Um exemplo vivo, não é? Nesse sentido. E outra coisa que a gente gostaria de lembrar nesta reunião sobre a consciência indígena e o amor aos reinos, outra coisa que a gente gostaria de lembrar é a existência dos devas. Os devas, que são esses seres na linha evolutiva que vai desenvolvendo, vai se apresentando como anjos, depois como arcanjos. Os futuros anjos, os futuros arcanjos podem estar aqui entre nós cuidando das plantas, podem estar aqui entre nós cuidando das formas, porque tudo aquilo que a criação deve manifestar, para a criação manifestar e materializar, são necessários os devas. Então são os devas que pegam aquele arquétipo que a criação concebeu e os devas cuidam de formalizá-los. Os devas cuidam de dar um molde para eles. Então os devas são aqueles seres que na natureza moldam todas as ideias da criação para aquilo que deve se manifestar. Então nenhuma árvore existiria, nenhuma planta existiria, nenhum homem existiria se os devas não estivessem criando molde para ele. Então, os devas que devem estar criando um molde para uma árvore,
é um certo tipo de devas. Os devas que devem estar criando um molde no útero de uma mulher para que seja possível ali aparecer uma criança, quem cria aquele molde segundo a ideia daquele arquétipo é um deva. Então, esses seres são uma evolução, digamos, paralela à humana e que serve à humanidade. E não se pode tratar de árvores, não se pode tratar de consciência indígena se a gente não cita os devas como uma parte essencial dessa consciência, tanto da consciência dos reinos como da consciência indígena. Os indígenas evoluídos, os indígenas intraterrenos, os indígenas nossos irmãos e que estão em dimensões não físicas na Terra, os intraterrenos, os indígenas têm um conhecimento dévico muito grande. Portanto, os indígenas têm uma árvore como uma criação, não só uma criação do Criador, mas quem modelou aquilo foi um Deva. Então existe um respeito, existe uma gratidão, não é? Por esse tipo de vida. E que nós, homens da superfície, nem sabemos que isto existe. A não ser os orientais sabem muito bem disso, ou sabiam, não sei se esqueceram, mas sempre souberam disto. E nós praticamente desconhecemos. Então, quando vemos uma planta, quando vemos uma árvore, nós vemos aquilo como um vegetal. Mas aquilo é um vegetal que foi moldado por um Deva. E quando aquele Deva o molda, ele tem um impulso de proteção. Porque como ele moldou, ele protege. Em seguida, ele moldou, protege. Então, quando nós temos uma planta, uma árvore, uma pedra, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo foi moldado por um Deva. Então, junto com a criação, existe sempre um Deva protegendo aquilo. E nós fazemos um pouco caso ou temos uma indiferença, não é, para esta parte invisível que existe no ato criador. Bem, esses devas, estes são seres invisíveis para nós, porque eles não têm corpo físico, eles são invisíveis para nós. E para sentirmos a presença de um deva, é preciso que a gente ame, que a gente tenha amor por aquilo que eles criaram, que a gente tenha amor pela criação. Então, se você tem amor pela criação, isto atrai um Deva. Então, o Deva que não está no plano físico, atraído pelo seu amor, ele pode se aproximar muito. E aí, há pessoas sensitivas que podem sentir os Devas, podem perceber os Devas. Uma pessoa que tenha visão interna pode ver um Deva. Como Maria via anjos, via arcanjos e, portanto, via devas também. E por isso tratava tudo com muito respeito. E um São José, que era marceneiro e que lidava com a madeira, ele devia ter contato com esses seres, não? Pela forma com que ele lidava com a madeira, pela forma com que ele tratava a madeira enquanto marceneiro. Então, pela forma como a gente trata as coisas, a gente vê se a gente está sentindo ali algo que não seja só físico, que não seja só material. Porque pode estar sentindo a presença daquilo que moldou e que continua ali para proteger aquilo que moldou. Agora, é preciso que a gente tenha presente que esse tipo de seres, dentro da evolução, eles não têm mente. Os devas não têm mente, como os homens têm.
Então, os homens podem fazer o que eles quiserem até certo ponto, né? Pelo livre-arbítrio que tiveram. Os devas não só não têm mente, como também não têm livre-arbítrio. Então é uma evolução diferente. É uma evolução diferente da nossa em pontos muito essenciais, mas que está junto de nós o tempo todo, nos moldando, nos mantendo, nos protegendo, compreende? Embora seja uma evolução tão diferente. Então os devas não têm um pensamento sobre nós. Os devas não têm um sentimento sobre nós. Os devas são. E também não têm livre-arbítrio. Os devas não podem fazer o que eles quiserem. Os devas fazem aquilo que eles estão para fazer, dentro do plano e dentro da natureza. Então, são bem diferentes de nós. Isto vai nos inspirar a servir mesmo uma coisa que seja completamente diferente de nós. Inconcebível servir um mineral, para a grande maioria. Inconcebível servir um vegetal. Inconcebível servir um animal, para a grande maioria. Mas para um Deva, isto é completamente natural. O Deva está servindo naturalmente. A natureza dele é servir. Aquilo que ele molda, que ele faz, ele defende, mas sem pensar. Não tem pensamento. E o Deva também não tem ideia de passado nem de futuro. Um Deva não lembra o que ele construiu. Aquilo que ele construiu, está ali para defender, não é? E pronto. Ele não tem a consciência de passado, que ele moldou aquilo, ele não tem consciência desses movimentos. O Deva vive naquilo que nós mais gostaríamos de viver, o eterno presente. Então, nós estamos sendo moldados, estamos sendo defendidos, estamos sendo resguardados por um ser que está no eterno presente. Um Deva não tem a menor noção na consciência dele de quando ele começou a lidar conosco. O Deva não tem a noção de que está lidando conosco assim, evoluindo como nós. O Deva vive no eterno presente. Então veja quanto seria importante nós estarmos sintonizados com os Devas. O quanto seria importante nós tomarmos consciência de que os Devas existem. A gente começaria a ver tudo o que foi criado de outra maneira. Porque eles estão presentes, eles estão guardando, eles estão defendendo o que foi criado. Então, se você sabe disso, se você já, sendo ocidental, já conseguiu receber esse ensinamento, porque nem todos os ocidentais sabem disso, alguns, a maioria nunca ouviu falar. Então, isto aqui é uma coisa que pode nos ajudar muito levando em conta a presença deles. E quando você leva em conta a presença deles, ele fica muito mais livre para agir, ele fica muito mais livre para ir exercendo a tarefa, exercendo a função deles. Isto é uma linha evolutiva. É uma linha evolutiva. E existe muitas experiências, não? De seres que podem não perceber os Devas, mas a uma certa altura, à medida que evoluem na consciência, que expandem a consciência, podem começar a perceber o seu anjo da guarda. Mas essa linha evolutiva já está numa outra função, né? Já está num outro estágio conosco e já está num outro estágio dentro da linha evolutiva deles. Então, esses Devas são aqueles que executam e que defendem e que resguardam tudo aquilo que a criação pensou, tudo aquilo que a criação tem um modelo, e eles é que executam.
Então, eles são, chamemos de espíritos, eles são então espíritos construtores quando estão numa certa etapa do seu trabalho, ou são espíritos transformadores quando lhes cabe transformar a forma daquilo, quando se trata de moldar a evolução daquela forma. Então pode ser naquele momento espíritos transformadores dos níveis de consciência, porque eles têm essa consciência pura, eles não pensam, eles têm essa consciência pura, eles têm uma ligação direta com aquilo que é o modelo de Deus para as coisas. Veja que presenças importantes, que presenças invisíveis, né, sobrenaturais, e que presenças altamente fraternas, não é, que nós temos ao nosso lado. Tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que você vê no plano físico, não surgiu no plano físico como um passe de mágica. Tudo que você vê no plano físico foi moldado por um Deva. Ele criou o molde para que aquilo existisse e trabalhou para que aquilo fosse sendo materializado. Na medida que nós temos uma pureza de intenções, na medida que nós temos pureza de pensamentos, na medida que nós temos pureza de sentimentos, e na medida que as nossas ações vão se tornando mais harmoniosas, mais equilibradas, mais silenciosas, então é preciso uma consciência, é preciso um amor ao silêncio, é preciso um amor ao equilíbrio, um amor à harmonia, um amor ao próprio espírito. Porque o nosso próprio espírito é isso tudo, é amor também. Então é preciso um amor a isso para que a gente possa ir percebendo estas coisas. E para que a gente possa ter consciência de o quanto é ajudado e colaborar com isto. Então, se você está consciente de que a criação tem uma certa vontade para você, se você busca qual é a vontade da criação para mim, qual é a vontade de Deus para mim, o que Deus quer para mim, o que esta criação quer de mim, se você tem essa pergunta, você já começa a entrar em contato com esta linha evolutiva paralela, com isso. Você vai entrando em contato e acaba travando uma relação com isso. Cuidando do seu pensamento, do seu sentimento, não é? Das suas ações, do seu modo de ser. Você tem essa consciência. O Deva é tudo aquilo que ele é, sem pensar, sem sentir, sem planejar, ele já é. Então, ele é o eterno presente. Ele não sabe do passado, para ele não existe futuro. Ele está sempre presente, em eterno. Então, nós estamos realmente sob uma influência que a natureza, que o Criador pôs ao nosso lado, pôs tão próximo de nós, e desconhecemos tudo isso. Desconhecemos tudo isso. Eles são também mensageiros, isto é, um Deva pode estar na função de mensageiro. Então existem seres que têm alguma tendência para uma maior sensibilidade, não? Então ele pode perceber um Deva. O Deva naturalmente se aproxima mais quando se sente percebido. O Deva faz isso naturalmente, sem pensar. Agora, quando existe esta união, e esse processo é também kármico, né? Nós não sabemos o que alguém pode ter feito de positivo numa vida passada que criou este karma positivo com o reino dévico. Não sabemos, nós não conhecemos o nosso passado. Mas então há pessoas que criaram um karma positivo
Não precisa que essas pessoas sejam santas, nem que essas pessoas sejam superiores. Elas podem ter criado um karma positivo com esses seres e de repente tem contato com esses seres. E aí, neste caso, esses seres podem ser mensageiros de algumas coisas. Como esses seres estão moldando tudo aquilo que existe, esses seres podem encontrar em algum de nós que ele possa se comunicar, por causa do karma que nós criamos, que ele possa se comunicar, então expressar para nós, por exemplo, o que uma árvore está precisando. Nós não temos o menor cuidado com estas coisas e passamos por uma árvore sem nem perceber que estamos passando por uma árvore. Então, um deva pode, a uma certa altura, estar conhecendo a situação da árvore e se ele puder, se houver condições dele fazer um contato conosco, por causa desse assunto kármico, não é que nós sejamos bons jardineiros ou que nós sejamos boas pessoas. Nós somos uma coisa que tem karma com ele. Então ele pode ser mensageiro para nós de uma coisa que o reino vegetal esteja precisando. Um deva pode ser mensageiro da necessidade que um lago está sentindo. Um lago, uma plantação, uma árvore, tudo aquilo que existe. O deva pode ser um mensageiro daquilo para nós. Nós sabemos que tudo que existe também tem uma consciência mais ou menos desenvolvida. Então, a consciência de uma árvore pode fazer com que um deva sinta o que aquela árvore está precisando e o deva pode transmitir para nós o que aquela árvore está precisando. E nós temos em Figueira algumas experiências nesse sentido. Algumas árvores de Figueira transmitiram a certos seres humanos que têm uma ligação kármica com isso, como se disse, transmitiram algumas necessidades dessas árvores. Foram os devas que transmitiram. Porque talvez a gente ainda não esteja aberto para olhar uma árvore e saber o que ela necessita. Porque não prestamos atenção na árvore, então como é que podemos saber o que ela necessita? Mas o deva aí pode ser um mensageiro. O deva pode nos inspirar. E pode o nosso ser interior abrir a nossa visão, de repente, a nossa visão interna. E aí você pode até ver um deva. Um deva que não tem forma física, mas se a sua visão interna se abre, você pode até ver o deva. Se o seu ouvido interno se abre, você pode ouvir um deva. Você pode entrar em contato com isso. E é com base nisso que alguns devas estão pedindo, estão solicitando, estão nos fazendo ver a necessidade de certas árvores, que são árvores que são guardiãs de certas coisas aqui em Figueira. Porque as árvores podem ser guardiãs da consciência vegetal, que tem muitos aspectos, mas a consciência vegetal também tem esse aspecto de guardiã. Então existem árvores que transmutam, existem árvores que modificam a energia de um ambiente. Então nós podemos, por exemplo, sujar toda a aura de um ambiente, com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, com os nossos barulhos, com a nossa desarmonia. Então nós estamos sujando aquele ambiente. E ali pode ter uma árvore que esteja transmutando tudo aquilo, que esteja arrumando aquilo, com a sua irradiação, com a sua vibração, né? A árvore não tem um pensamento como nós. Mas a árvore tem isto tudo na natureza dela. Uma das árvores que nós temos aqui em Figueira entrou em contato telepático, não? Não se pode explicar como é esse contato telepático. O ser que faz contato é que sabe o que ele entende por contato telepático. É aquilo que ele tem no seu mecanismo que possibilita isso. Então, o deva desta árvore, né? O deva do jacarandá,
aquele que está lá no caminho de F3, aquele Deva entrou em contato e pediu certas coisas, pediu certos cuidados, não? Então seria bom que a gente tivesse essas notícias, que a gente se conectasse com esse nível de consciência aqui em Figueira. Isso devia ser no planeta todo, mas não se pode pretender isto. Pelo menos aqui em Figueira, pelo menos aqui, estarmos abertos para perceber qualquer coisa. Porque de repente nós podemos passar por uma planta e sentirmos alguma coisa. E aí cuidarmos daquela planta. Então nós teríamos que ter um comportamento, nós teríamos que ter uma atitude que inclua esta área onde nós estamos. Porque nós estamos numa área física diretamente ligada com um centro planetário. Nós estamos numa área física que é coligada com uma civilização intraterrena. Nós estamos numa área física que está em contato com essa civilização intraterrena, onde os reinos são respeitados, não só são respeitados, mas onde os reinos são cultivados, onde existe uma perfeita interação entre os espíritos humanos que estão lá, as almas humanas, não é? E a alma vegetal, e a alma animal, e a alma mineral. Então nós estamos num lugar que seria uma verdadeira escola de contato interdimensional, para nós irmos aprendendo esse contato com as outras dimensões, com os outros planos de vida. Nós temos aqui devas para ir colaborando conosco. Então, como os devas também têm a sua evolução, em cada dimensão tem um outro tipo de deva, tem um outro tipo de mais evoluído, mais sutil. Então, nós temos todos esses elementos de ligação vivos ao nosso lado. Nós teríamos que ouvir certas coisas e realmente nos darmos conta de que estamos nos tornando responsáveis. Porque quando se fica sabendo uma coisa que a gente não sabia, se você fica sabendo, você a partir daquele momento você está responsável por aquilo que você soube. Então você está responsável. No caso de hoje, que é um fim de semana de contato aos reinos, um fim de semana de amor aos reinos, nós teríamos que nos tornar um pouco mais responsáveis por onde estamos. Porque aqui os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, aqui existem arquétipos bem visíveis desses reinos. Se vocês entram em contato, por exemplo, com alguém do setor de águas, porque aqui existe um setor de águas. Se vocês entram em contato com alguém do setor de águas e ele vai lhe dizer o que é o setor de águas aqui, qual é o potencial desse setor de águas. Se vocês entram em contato com essas coisas aqui, vocês vão evoluir em consciência. Se vocês começam a entrar em contato com os devas, as árvores que tem aqui, e aqui tem algumas árvores que são realmente guardiãs do que se passa aqui, nos planos sutis, no plano astral, porque elas têm a sua contraparte astral também. Tudo tem a sua contraparte astral. Assim como nós temos corpo astral, as árvores também têm corpo astral. E quando elas são mais evoluídas, quando elas estão mais a serviço, o corpo astral delas é expressivo. Então você pode ver uma árvore no plano astral. Você pode entrar em contato com uma árvore no plano astral. Como esta pessoa de Figueira que entra em contato com as árvores no plano astral. E no plano astral, o Deva da árvore lhe diz, olhe, vá ver aquela árvore, vá ver o que está se passando lá. O Deva da árvore no plano astral.
E aí ele vai no plano físico ver a árvore e constata que aquela árvore está completamente corroída por dentro, entendeu? Isto não é só com uma ou outra pessoa, isto é com nós todos. Isto reflete na nossa consciência. Isto irradia uma certa dificuldade para a nossa consciência. Então, se a gente aqui está tratando de certos assuntos que não são materiais, se a gente aqui, como temos tido partilhas que estão nos apresentando coisas que não são exatamente materiais, que são coisas da nossa alma, coisas do nosso espírito, temos sensibilidade para algumas coisas, mas somos muito pouco universais ainda. Não temos sensibilidade para uma árvore, não temos sensibilidade para uma planta, não temos sensibilidade pela água que sai da torneira. Nós abrimos demais a torneira e aquela água escoa, aquela água vai embora. Eu sei que ela, do esgoto ela vai para a terra, mas é todo um trabalho que ela já tinha feito e que ela tem que tornar a fazer. Como nós somos muito reincidentes, como nós somos muito lentos, em geral, né? Não estou falando. Cada um de nós é isso num grau. Então, ninguém se ofende, porque todo mundo está se vendo um pouco em tudo isso. Não é? Como eu estou me vendo um pouco em tudo isso. Todos nós. Então, sejamos fraternos, ouçamos e agradeçamos por um Deva ter procurado alguém e contado a ele como é que estava a situação em certa árvore. Bem, isso é o que eu tinha que trazer aqui hoje e pedir que a gente fique um pouquinho mais atento. Esse Deva, que levou 2 semanas ou 3 para conseguir se expressar um pouco mais longamente com esse nosso irmão que ali estava representando nós todos, hein? Agora, veja como é que esse Deva terminou a comunicação. Depois que ele disse o que tinha que dizer, no final, ele projetou suas mãos, isto já é a frase da pessoa, projetou suas mãos em minha direção, ofertando uma pequena rosa, que parecia ter se plasmado a partir do seu coração. O Deva, hein? O Deva plasmou uma rosa no seu coração e entregou para este ouvinte dele. Senti que aquele gesto era uma pequena demonstração da sua gratidão pelo trabalho em colaboração que havia sido realizado. Sendo assim, aceitei sua oferta e ele depositou uma pequena rosa no coração de cada um dos presentes, porque isso tudo aconteceu numa reunião. E de repente, durante a reunião, alguém começou a ter essa visão, essa comunicação. E nós que estávamos tratando de outro assunto na reunião, o Deva estava tratando desse assunto com ele. E no fim, o Deva tirou do coração dele essa rosa e deu a ele. E depois ele aceitou a oferta do Deva e aí ele depositou uma pequena rosa no coração de cada um que estava naquela reunião. Veja, o Deva é muito mais cristão do que nós, hein? Esse é crístico. Esse devolve a nossa inconsciência, devolve com uma rosa que ele tira do coração dele e dá uma para cada um, porque como ele não se sente assim um indivíduo, ele também acha que aquilo tudo é uma coisa só. E é mesmo, ele sabe mais que a alma é única, sabe mais do que nós isto. Então ele dá a rosa não só para quem teve a paciência de ouvi-lo durante 3 semanas. Ele deu uma rosa para cada um que estava ali, no fim da comunicação. E ao final, que ele distribuiu todas as rosas do coração dele, pôs no coração dos outros, o Deva finalizou o contato dizendo: em amor e unidade, só. Em amor e unidade.
parece um mantra, né? Em amor e unidade. E sua imagem dissolveu-se no ar. Veja, depois de tudo isso, distribui as rosas em amor e unidade e se dissolve no ar. Pronto. Sumiu. Quanta lição para nós, né? Imagina se nós disséssemos para alguém, em amor e unidade, ficaríamos ali para ver se ele ouviu, ficaríamos ali para ver se ele entendeu. E se não entendeu, a gente ficaria descontente. Olha, nós teríamos tanta coisa que aprender com esta linha evolutiva, com esses seres, não? Que são assim tão simples, com esses seres que não são complicados. Então, em amor e unidade. E se dissolveu. Vamos então ficar refletindo um pouco sobre estas coisas em silêncio, porque realmente acho que vieram muitos devas para cá e quem sabe se distribuíram flores para vocês. Obrigado.